Como o corpo decide quando parar de sentir fome, existe uma ideia muito comum sobre a fome. A maioria das pessoas acredita que a fome começa no estômago e termina quando o estômago está cheio. Mas isso não é verdade. Na realidade, o estômago apenas participa do processo. Quem decide quando você sente fome e quando você para de sentir é o cérebro. E entender como isso funciona muda completamente a forma como você enxerga a alimentação, vontade de comer, compulsão e até culpa depois de comer. O corpo humano não funciona com um simples botão de ligar e desligar da fome. Ele funciona como um sistema complexo de sinais, sensores e decisões biológicas. A fome não é apenas falta de comida. Ela é uma mensagem. E como toda mensagem, ela pode ser interpretada corretamente ou distorcida. Tudo começa muito antes de você sentir o estômago roncar. Quando o corpo percebe que os níveis de energia estão caindo, especialmente de glicose no sangue, uma série de sensores é ativada. Esses sensores não ficam só no estômago. Eles estão espalhados pelo corpo, no intestino, no pâncreas, no tecido adiposo e no próprio cérebro. Essas regiões enviam informações constantes para uma área central do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo funciona como um centro de controle. Ele recebe dados, compara cenários e toma decisões. É ele quem avalia perguntas como: há energia suficiente disponível? O corpo está em equilíbrio? É hora de buscar alimento? Quando a resposta é não, o cérebro cria a sensação de fome. Mas aqui está o ponto importante. O cérebro não quer apenas comida. Ele quer previsibilidade e sobrevivência. Por isso, a fome não depende só do que você comeu agora. Ela depende do histórico. Se você passa longos períodos sem comer, o cérebro aprende isso. Se você pula refeições, ele registra. Se você faz dietas muito restritivas, o cérebro entende isso como risco. E quando o cérebro percebe risco, ele reage intensificando a fome. Não para te punir, mas para te proteger. Por isso, muitas vezes, a fome parece desproporcional. Você sente vontade de comer mesmo sem estar fisicamente vazio. Isso acontece porque o cérebro não trabalha com o presente isolado. Ele trabalha com padrões. Outro ponto fundamental são os hormônios da fome e da saciedade. 2 deles são os mais conhecidos: a grelina e a leptina. A grelina é frequentemente chamada de hormônio da fome. Ela aumenta quando o corpo antecipa que precisa de energia. A leptina, por outro lado, é conhecida como hormônio da saciedade. Ela sinaliza ao cérebro que há energia suficiente armazenada, mas esses hormônios não funcionam como interruptores simples. Eles funcionam como ajustes finos e eles são profundamente influenciados por hábitos, sono, nível de estresse e rotina. Quando você dorme mal, a produção de grelina aumenta e a resposta à leptina diminui. Ou seja, o corpo sente mais fome e menos saciedade. Não porque você precisa comer mais, mas porque o cérebro está desregulado. O mesmo acontece com o estresse. Sob estresse constante, o corpo libera cortisol. O cortisol interfere diretamente nos sinais de fome e saciedade. Em algumas pessoas, isso reduz o apetite. Em outras, aumenta drasticamente. O corpo não reage igual em todos, mas a lógica é a mesma. O cérebro prioriza a sobrevivência, não equilíbrio ideal. Outro fator pouco falado é o papel do intestino. O intestino não é apenas um tubo digestivo. Ele é um órgão sensorial. Ele produz neurotransmissores, envia sinais ao cérebro e influencia decisões alimentares. Existe uma comunicação constante entre intestino e cérebro através do chamado eixo intestino-cérebro. Quando esse eixo está desequilibrado, os sinais de saciedade se tornam confusos. Você come, mas não sente que é suficiente, não porque falta comida, mas porque falta sinal claro. Além disso, o cérebro não decide parar de sentir fome apenas quando o estômago está cheio. Ele considera quanto tempo a comida vai sustentar, qual o tipo de nutriente ingerido e se o padrão parece seguro. Alimentos muito processados, por exemplo, enganam o sistema. Eles fornecem calorias rápidas, mas não geram saciedade duradoura. O cérebro recebe energia, mas não recebe segurança. E quando não há segurança, ele pede mais. Por isso, é possível comer muito e continuar com fome.
Não é falta de força de vontade, é funcionamento biológico. Outro ponto importante é que o cérebro também usa a fome como ferramenta emocional. Quando você associa comida a conforto, alívio ou recompensa, o cérebro aprende isso. Com o tempo, ele passa a confundir fome física com necessidade emocional. Você não sente fome no corpo, sente uma busca por regulação emocional. E o cérebro escolhe o caminho mais rápido para aliviar tensão. Isso explica por que, em momentos de ansiedade, cansaço ou sobrecarga mental, a vontade de comer aumenta, não porque falta energia, mas porque falta regulação. Agora, a pergunta central: como o corpo decide parar de sentir fome? A resposta é: quando o cérebro recebe sinais suficientes de segurança. Esses sinais não vêm apenas do volume de comida, vêm da composição, do tempo, do ambiente e do estado emocional. Comer devagar aumenta a percepção de saciedade. Dormir bem regula os hormônios. Reduzir estresse clarifica os sinais. O cérebro precisa de tempo para interpretar o que está acontecendo. Quando você come rápido demais, o corpo não consegue acompanhar. A saciedade chega atrasada e, quando chega, muitas vezes, você já passou do ponto. Por isso, o corpo não decide parar de sentir fome no momento exato da ingestão. Ele decide depois. Outro fator essencial é a previsibilidade. Se você come em horários caóticos, o cérebro não confia no padrão. E quando não há confiança, ele intensifica a fome como forma de proteção. O corpo prefere excesso à escassez inesperada. Por isso, regularidade importa mais do que perfeição. Não é sobre comer certo sempre. É sobre comer de forma previsível. Quando o cérebro entende que haverá comida novamente, ele relaxa. E quando ele relaxa, a fome diminui. Entender isso muda a relação com a comida. Você para de brigar com o corpo e começa a interpretar sinais. A fome deixa de ser inimiga e passa a ser informação. O corpo não quer te sabotar. Ele quer manter você vivo. Quando você respeita como ele funciona, a luta diminui. A saciedade aparece não como controle, mas como consequência. Talvez o maior erro seja tentar calar a fome sem entender o que ela está dizendo. Porque a fome não é apenas sobre comida. É sobre segurança, energia e previsibilidade. E quando o corpo sente que essas três coisas estão presentes, ele sabe a hora de parar. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o corpo, inscreva-se no canal para mais curiosidades sobre o funcionamento humano.